Olá, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass. Eu sou a professora Ariane Serafim, coordenadora de projetos do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, do Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão do Centro Paula Souza. Nesse momento em que vivemos uma situação em que exige de todos nós criatividade para exercer nossas atividades, temos o grande desafio de apoiar nossos estudantes em seu desenvolvimento pessoal e profissional. O Centro Paula Souza definiu várias estratégias para que pudéssemos atender às nossas necessidades dos nossos estudantes. Uma das trilhas que foram pensadas é a utilização do recurso Masterclass, onde convidamos renomados especialistas para palestrar sobre temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta e relevantes para a formação profissional e pessoal dos nossos alunos. As palestras possuem em média 20 minutos e são seguidas de uma sessão de perguntas dirigidas ao nosso convidado do dia. Para apresentar o tema Atitude Empreendedora, descubra com a Alice, Seu País das Maravilhas, hoje nós temos a Mara Sampaio. A Mara, ela é psicóloga social e psicodramatista, mestre pela USP e consultora de atitude e educação empreendedora para diversas instituições e empresas, inclusive para o Centro Paula Souza, com passagem pela Gerência de Cultura Empreendedora do Sebrae e autora do livro que é tema hoje de nossa Masterclass, Atitude Empreendedora, Descubra com Alice Seu País das Maravilhas. Mara, é um prazer tê-la aqui com a gente nesse projeto de Masterclass, nesse momento tão conturbado e difícil que estamos vivendo. Você sempre esteve conosco com nossos professores sempre tiveram prazer de ver você nas nossas capacitações, em nossos outros eventos, e agora, por meio desse projeto, nossos alunos também vão poder contar com você. Então, é um prazer e muito obrigada pelo convite, Mara. O prazer é todo meu, Ariane. Admiro muito a instituição, admiro muito os profissionais, né? A acolhida que eu tenho no Centro Paula Souza é muito gratificante para quem é de fora, para quem é consultor, ser muito bem acolhido com afetividade, com respeito, e é esse o sentimento que eu tenho pelo Centro Paula Souza. E nada melhor do que nesse momento, né, de recolhimento, de confinamento, de pandemia, a gente está aqui para juntos poder compartilhar o que a gente sabe, o que a gente pensa, os nossos sentimentos. Então, é com muito prazer que eu falo, né, sobre atitude empreendedora. Eu acho que é um momento propício da gente refletir sobre características, elementos e situações que sejam positivas, né? E falar sobre atitude empreendedora, além de ser minha paixão profissional e pessoal, é uma possibilidade da gente enxergar, né, saídas, enxergar a forma de ver o mundo depois dessa pandemia de forma diferente e melhor. Então, eu quero começar com vocês falando um pouco do livro, né, porque eu escolhi Alice no País das Maravilhas para poder falar de atitude empreendedora. Parece bem propício, né, para esse momento, né? Assim, a gente está numa situação, né, muito difícil, e eu escolhi Alice por 2 motivos, né? Primeiro, porque a história dela é uma história de uma personagem que é a própria protagonista da história. Diferente de outras histórias infantis, onde as personagens, principalmente as personagens femininas, Cinderela, Branca de Neve, sempre tem alguém, né, com mais poder, né, no caso de um outro personagem como o príncipe, ou então um personagem mágico, a madrinha, a fada madrinha, né, que vai realizar os sonhos e os desejos dela, né? Diferente dessas personagens, que é um outro que realiza o seu desejo, o seu sonho, na história da Alice é ela que protagoniza a própria história. Ela está enfadada com a situação que ela vive, ela não gosta daquele momento que ela está vivendo, ela está sentada, a história começa ela sentada num jardim, com a irmã lendo um livro para ela, e ela considera o livro chato, considera tudo monótono, e ela quer um lugar diferente, um país diferente, algo que seja maravilhoso, né? A gente pode transportar para a situação nossa agora. Nós estamos vivendo um momento que pode ser enfadonho para os professores, para os alunos que estão em casa, não tem o que fazer, já cansaram de ver todos os filmes, todos os jogos, todas as conversas
briga com o pai, briga com a mãe, e todo mundo incomodando, espaço apertado. Então, essa situação de incômodo pode fazer com que a gente exercite a nossa imaginação, né? E essa analogia que eu faço, a gente pode construir atitude, mudar comportamento e criar um futuro pela nossa imaginação, como a Alice fez, né? Então, é essa comparação que eu tenho. Como psicóloga, eu acredito que a gente pode mudar de comportamento de duas formas. Por modelos reais, né? Então, no caso do empreendedorismo, a gente pode desenvolver o nosso comportamento empreendedor a partir de pessoas reais com quem a gente admira, com quem a gente se identifica. Muitas vezes, os nossos professores são os nossos modelos para a gente ter atitude empreendedora, né? Então, vai aí a dica do professor para o professor, que nesse momento, né, temos vários jovens olhando e querendo alguém positivo, bacana, desafiador, apaixonado, para ser como referência de vida, né? Ou então os grandes empresários que a gente tem, que estão aí também ajudando na solução dessa crise, né? Podem ser as nossas referências para ter né, um comportamento, uma atitude empreendedora, gostar da área de empreendedorismo, como também a gente pode mudar o nosso comportamento por questões internas, né? E é esse aspecto que eu quis contribuir com o livro, que nós mesmos, independente dos nossos modelos externos, nós podemos criar internamente referências para ter uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade e ter uma atitude empreendedora. Então, a gente pode se inspirar em personagens, né? O ser humano é muito criativo, o ser humano é imaginativo. Essa é uma característica que só o ser humano tem, né? De imaginar algo que não é real, né? E o futuro é algo que não é real. Então, nós podemos criar e imaginar um futuro e começar uma jornada, protagonizar uma jornada para essa mudança na busca de um país das maravilhas. Então, esses dois aspectos, né, que são importantes na história da Alice, que me ajudou a abordar a atitude empreendedora, diferente do que outros livros de empreendedorismo tinham abordado até então. Vou fazer aqui uma pequena diferença entre, já que eu falei outros livros de empreendedorismo, né, com a atitude empreendedora. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós estamos falando de um conjunto, né, de elementos e de conhecimentos que fala sobre a capacidade de inovar que o ser humano tem e gerar riqueza, né? Então, o empreendedorismo é um conjunto de conhecimento, de pesquisa, acadêmicas, ação de pessoas, áreas econômicas, é cultura de inovação, todo esse conjunto de elementos que produz e que mostra que existe a capacidade da humanidade de uma determinada região, né, de evoluir, de criar prosperidade, de inovar, de modificar, de dar respostas que façam a evolução e desenvolvimento econômico e social de uma determinada sociedade, né? E isso pode ser despertado por pesquisas e educação dentro da escola, pode ser despertado por instituições públicas e privadas que estimulam, né, a ambiência de empreendedorismo, de criação de novas empresas, de criação de apoio e recursos e créditos, como pode também ser feito por pessoas desenvolvendo e criando e tendo ideias de novos negócios, né? Isso é o empreendedorismo. Quando a gente fala de atitude empreendedora, nós estamos falando especificamente, né, de característica humana, né? Que é claro que depende dessa inter-relação com outras instituições, com a cultura, mas é a capacidade humana, né, de realização, de ter uma ação ousada, inovadora, para gerar valor e riqueza para a sociedade, né? Aí também eu quero fazer uma diferenciação com comportamento. Quando a gente fala de atitude e de comportamento. É muito comum no senso comum, no nosso dia a dia, a gente misturar as duas palavras, né? Ora eu falo, não tem essa atitude, não tem esse comportamento. Então, quando a gente está falando no dia a dia, sem problema nenhum a gente usar as duas palavras para se referir à mesma coisa. Mas eu acho que aproveitar que eu tenho um pouco essa formação mais acadêmica para ajudar os alunos e os professores, porque a possibilidade da gente mudar um comportamento ou se tornar um empreendedor depende um pouco da gente entender as dimensões pelo qual a gente se comporta no dia a dia. Então, quando eu estou falando de comportamento, é isso, é aquilo que eu faço, é a minha ação, é como eu realizo algo, né? Independente se eu gosto,
independente se eu sei, independente se foi por vontade própria, mas é o que eu estou fazendo. Eu imagino que hoje tem muita gente lavando louça. Esse é um comportamento, né? Lavar a louça que usou no jantar. Deve ter muita gente arrumando cama que nunca fez antes, né? Então, isso é um comportamento. Cuidar da casa é um comportamento que nós estamos tendo agora, né? Nesse período, né, de confinamento. Não necessariamente é uma atitude, porque a atitude depende de outras duas dimensões que são complementares ao que a gente faz, a essa ação de realizar, que é o emocional, que é meu estado de humor, né? Se eu gosto ou não gosto, se eu sou satisfeito ou não sou satisfeito, se eu sou apaixonada por isso ou não. Tem gente que é apaixonada por lavar louça, tem gente que é apaixonada por arrumar a casa, né? Não necessariamente outras pessoas são, né? Então aí você vai já se analisando, você que está ouvindo, para ver o grau de paixão e o grau de prazer que você tem por lavar a louça, né? E tem outras pessoas que acreditam e que aí que precisam também é um elemento de racionalidade, são as nossas crenças, os nossos conhecimentos, né? Aquilo que a gente considera por análise, por avaliação, que é importante fazer. Então, hoje é importante a gente lavar louça e arrumar a cama todo dia, porque a gente sabe, né, que a higiene é um fator importantíssimo para a gente se prevenir, né, contra uma contaminação, não só do coronavírus, como de outros agora, né? O nosso conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas estão lavando louça porque sabem que é importante ter higiene, mas não gosta. Algumas pessoas lavam louça sem pensar em coronavírus e sem saber se gosta ou não, apenas fazendo. Mas a atitude é essa predisposição para fazer com prazer. Então, é quando eu realizo porque eu gosto e porque eu sei que é importante, porque a melhor alternativa, eu avaliei que é a melhor alternativa, é isso que é considerado atitude. Então, quando a gente fala de desenvolver atitude empreendedora, nós estamos falando de uma fusão entre a mentalidade, aquilo que eu penso, acredito e analiso em relação ao mundo do trabalho, e também a minha afetividade, aquilo que eu gosto, que eu tenho paixão por fazer, né, essa ação. Não sei se eu demorei muito, se eu fui muito erudita, se eu fui muito. Né? Mas esse exemplo do lavar louça. Então, quando a gente acredita que é melhor para a higiene, quando a gente gosta de ter uma casa limpa, e a gente realmente faz, a gente está tendo uma atitude, né, de saúde, né, uma atitude higiênica, né, uma atitude de segurança, né, no caso do coronavírus. E aí, com relação a criar um negócio, a ter uma carreira profissional inovadora, a ter uma prosperidade numa jornada de trabalho que eu escolhi para mim, nós estamos falando de atitude empreendedora. E aí me lembra, né, de também que é uma vertente da qual eu trabalho, na qual está escrito no meu livro, que toda atitude empreendedora ela está vinculada a um papel profissional, a um trabalho. Né? Então, quando eu penso numa ação, seja ela qual for, mas que seja o meu trabalho, ou que seja um trabalho que eu devo fazer para o mundo, um produto que eu crio, um serviço que eu presto, né? a minha escolha de formação, aí sim eu desenvolvo minha atitude empreendedora. Então, a capacidade que eu tenho de ser criativo no meu trabalho, a capacidade que eu tenho de ser ousado na minha carreira, né? A capacidade que eu tenho de gerar riqueza, né, com a empresa que eu escolhi. Pode ser o professor que dê aula, pode ser o consultor que presta serviço, pode ser a pessoa que faz bolo, né? Pode ser um técnico de TI. Né? Ele só vai ter uma atitude empreendedora se ele, de fato, tiver essa predisposição de agir de forma inovadora, e quando a gente está falando de inovadora, a gente está falando de criar soluções diferentes daquelas que já existem. Né? E quando a gente está falando ousado, é a coragem que eu tenho, né, de fazer coisas que nunca ninguém fez, de correr riscos. Né? Então, a atitude empreendedora é aquela que eu corro risco. Assim, agora, na hora da pandemia, ficar quieto. Vou fazer tudo que o meu chefe está mandando, vou fazer tudo que ele quer, vou ficar quietinho, não vou fazer uma pergunta. E se ele mandar eu fazer uma coisa muito absurda, eu faço e fico quieto, porque senão eu vou perder o emprego. Está muita gente perdendo emprego. Né? Essa postura de recolhimento, de insegurança e de medo, ela é natural nas pessoas, porque nós somos uma sociedade, o Brasil é uma sociedade, onde pouco se estimulou a cultura empreendedora.
E se a gente foi educado, tanto em casa como na escola, né, a não ter uma atitude empreendedora, é natural que a gente tenha só o medo de perder e não a coragem de criar, né? Então, a gente precisa fazer essas mudanças. Nós, professores que estamos em sala de aula, ou presencialmente, ou virtualmente, agora, nesse período, né, precisamos ajudar os nossos alunos a entender que essas emoções que a gente sente agora, de medo, de tristeza, de angústia, né, elas não necessariamente precisam ser paralisantes. Né? Elas precisam ser entendidas, precisam ser acolhidas para que a gente possa ter a coragem de agir de forma empreendedora. Né? A atitude empreendedora, ela não elimina essas emoções. Né? O que ela faz é carregar a nossa mente, carregar a nossa afetividade e a nossa ação de aspectos positivos. O que é o aspecto positivo? Agir para a mudança, agir para a busca de soluções. Né? Então, se eu estou com medo de que eu vou perder o emprego, de que eu vou ficar doente, né? Eu não posso ficar focado nisso. Eu tenho que usar a minha capacidade imaginativa, como a Alice, né, de correr atrás do coelho branco. Né? Aí eu vou pegar agora, aproveitar que eu falei do coelho branco, eu vou falar de todos os personagens. Aí, Ariane, você me ajuda também, porque se eu ficar muito, não cumprir o tempo, você me puxa, que eu, como Alice, me comporto de acordo com o que for colocado. Né? A Alice, quando ela está, como eu disse, desencantada, né, ou chateada com aquele mundo, né, ela está lá pensando no País das Maravilhas, passa um coelho branco, de colete, relógio na mão, falando que está atrasado. Ela, por ser uma pessoa aberta, independente de estar triste e chateada, ela olha aquilo de forma positiva, como eu falei agora. Ela fala, nossa, um coelho atrasado correndo desse jeito só pode ser uma coisa boa. Ela levanta e segue o coelho. Então, ela tem atitude. Atitude é isso, é a predisposição para agir. Agir para uma coisa positiva. Ela corre atrás do coelho e pula na toca do coelho, achando que vai ter uma festa, um baile, que é alguma coisa boa que vai acontecer naquilo. Quando ela cai, termina a toca de coelho, que é muito grande, e eu já te falei algumas vezes que nós estamos nesse momento, né, caímos numa toca de coelho, esse confinamento nosso é como uma toca de coelho, a gente não sabe o que vem depois, né? Estamos caindo, estamos aqui no meio, né? Mas a Alice, quando ela está no meio dessa coisa que ela não sabe, ela tem certeza que vai sair para melhor. Que tudo que vai ser novo, o novo normal, vai ser um normal melhor do que era antes. Ela nunca tem esse desejo de voltar ao normal. Então, é outra frase que a gente precisa eliminar agora. Quando terminar a pandemia, nós vamos voltar ao normal. A gente não volta. A gente vai para um novo normal, com uma bagagem diferente, com uma experiência diferente que a gente teve dentro dessa toca de coelho. Aí, ao sair, ela encontra a chave, ela abre a porta e vai para a floresta. No meio, logo que ela entra na floresta, num dos caminhos que ela passa, ela encontra a lagarta azul. A lagarta azul, eu faço analogia, que é a nossa etapa de autoconhecimento. Quando a gente volta para dentro da gente mesmo para conhecer os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas paixões, as nossas características, né, as nossas competências cognitivas e emocionais para lidar, né, com esse mundo. Ninguém corre risco, ninguém é ousado, ninguém é inovador se não tiver um autoconhecimento profundo para desenvolver a sua autoconfiança. Então, a autoconfiança é fundamental, acreditar que eu posso arriscar, acreditar que aquilo que eu estou inventando de novo, aquilo do novo, né? Aquela solução que eu estou propondo, ela será boa ou para as pessoas ou para os mundos, né? É sempre assim que o empreendedor pensa. E aí, com isso, né, a gente discute o que é esse autoconhecimento, o que é essa autoconfiança que é importante para a atitude empreendedora. Continuando no caminho da floresta, Alice encontra o chapeleiro maluco. Eu faço a correlação do chapeleiro maluco com esse elemento humano que é a criatividade. Né? Nós somos dotados de uma capacidade cognitiva de criação, que muitas vezes é tolhido na nossa infância e na nossa adolescência. Né? Tipo, não faz assim, se adequa ao padrão. Né? Eu sempre cito o exemplo de quando a gente era criança, a gente sempre vê foto de criança indo para a escola ou de Homem-Aranha ou de bailarina. Aí chega um momento em que a gente fala assim, nada disso, nada de Homem-Aranha, você vai de uniforme. Aí os adolescentes vão todos de uniforme.
Não tem adolescente que vai de Homem-Aranha ou menina que vai de bailarina, ou ao contrário. Então, essa coisa ousada de fazer diferente do que o padrão é a nossa base de criatividade. É a criatividade que é o berço da inovação. Nós só seremos inovadores se usarmos esse potencial criativo humano que nós temos para dar respostas novas e diferentes, né? Então, a gente está indo para um mundo, a gente já vive num mundo nesse século XXI, que é o mundo da incerteza, né? O mundo da vulnerabilidade, o mundo da mudança acelerada. E a criatividade e a inovação já era importante. Agora, então, depois que muitos dos padrões não vão valer para a sociedade pós-pandemia, né, é a hora do chapeleiro maluco ser enorme na nossa vida, né? Quanto maior for o nosso chapeleiro maluco, mais respostas diferentes, inovadoras e adequadas nós vamos ter para esse novo momento. Continuando na floresta, ela encontra, depois de passar pelo chapeleiro maluco, né, ela encontra o gato risonho. E o gato risonho, ela tem várias alternativas de caminho quando ela encontra o gato risonho. E ela já não sabe qual o caminho que leva ela, né, a sair dessa floresta. E ela pergunta para o gato, né, à noite, cansada, triste, perdida, né? Esse momento também que nós estamos vivendo, difícil, muitos obstáculos, talvez muitas pessoas já perderam emprego. Se não foi a própria pessoa que perdeu o emprego, alguém da família já perdeu, né? E essa dificuldade de pensar no trabalho, ela fala pro gato, qualquer caminho serve, me fala um caminho daqui que eu pego, sigo e saio, né? Aí o gato fala para ela, não, então eu não vou te indicar qual o caminho que sai daqui, se qualquer caminho serve, né? Se você não sabe onde vai chegar, qualquer caminho serve. Então também é o momento de a gente aproveitar para a gente, como a gente não tem muito o que fazer imediatamente, é ter um pouco de paciência com a gente mesmo, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, o que a gente quer para o nosso futuro, né? Criar o nosso propósito, delinear o nosso sonho, definir aonde a gente quer chegar. Se não for por muito tempo, mas daqui a 2 anos, o que eu quero para a minha carreira profissional? Com o curso que eu estou fazendo, né? Com as aulas que eu estou tendo, eu vou me formar daqui a 1 ano ou 2, o que eu quero para a minha carreira? É o momento da gente poder pensar no nosso gato, né? Risonho agora, né? E aí, com isso, eu faço essa correlação de atitude empreendedora. Eu, né, como você conhece, né, Ariana, na palestra eu gosto de falar, terminou meu tempo, não terminou? Termina. Olha, Mara, você foi muito pontual. Então Mas é nessa hora que eu falo assim, mas todo empreendedor também conhece que na história da Alice tem a rainha de copas, né? sim. A rainha de copas, que é aquela que ameaça a Alice durante a história toda, dizendo, né, eu vou cortar a sua cabeça. Então, o que eu quero deixar, não vamos falar da rainha de copas agora, porque a gente está vivendo intensamente as nossas rainhas de Melhor não. copas, né? Mas para dizer que a Alice e que a atitude empreendedora sempre encontra uma resposta para superar as suas rainhas de copas, cada um na sua, cada um com a sua resposta, cada um com a sua rainha e cada um com a sua Alice, né? E isso é a riqueza do ser humano, isso é a riqueza da atitude empreendedora. Não existe uma receita única e não existe um tipo único de empreendedor. Muitos empreendedores escolhem abrir empresas, muitos empreendedores escolhem trabalhar para uma empresa, para uma única empresa e realizar o sonho de um outro empreendedor que é o dono da empresa. Alguns empreendedores escolhem trabalhar em projetos sociais e fazem projetos de apoio à sociedade maravilhosos, lindos e prósperos, né? Então não importa o caminho que você siga, desde que onde você sabe onde você quer chegar. Muito bom, Mara. É sempre muito bom te ouvir. Mara, você falou muito, né? A gente está falando aqui da atitude empreendedora, que é essa capacidade de agir, né? Essa predisposição. Você acredita que, principalmente não apenas nesse momento, mas todas essas atitudes que você foi citando agora para a gente consegue lapidando, a gente consegue desenvolvendo. É, se você tivesse que listar uma, assim, para aquela pessoa, para aquele nosso aluno que está nos assistindo, e talvez fala, nossa, eu não consigo fazer nada disso, eu não consigo ousar, eu tenho medo, eu não sou criativo. Para esse aluno que está começando na vida profissional, para aquele que já tem uma carreira e está fazendo algum curso nosso para se aperfeiçoar, a gente consegue desenvolver. E qual seria aquela? São duas perguntas, né? E qual seria aquela atitude que você acha que para o mundo de hoje, para o mundo do trabalho atual e para aquele que virá,
qual que é aquela atitude essencial que você acha que não pode faltar? Olha, eu acho que com relação à atitude, eu gostaria se é que dicas, né? Se é que conselho de professor vale, né? Aqui falando com os nossos alunos, se é que conselho de professor vale, vou lá eu até tentar aqui com vocês, né? Nós estamos num momento de confinamento que talvez a gente tenha mais tempo do que a gente tem nas atividades normais. Então, talvez as tarefas que as escolas estão mandando não sejam muitas, eu não tenho que me dedicar tanto àquilo que eu tenho que estudar quando eu estou numa estrutura normal de currículo e de aula. Aproveitar esse momento, primeiro, para desapegar das coisas que eu sempre fiz quando eu estava lá fora. Se eu, quando tinha 5 minutos para poder entrar na internet, porque eu trabalhava e estudava, aí eu ia fazer meu jogo, eu ia assistir meus filmes no YouTube, aquelas pessoas que eu gostava, muda. Agora você tem muito tempo. Né? Você já viu muito joguinho, você já fez muita coisa que você fazia antes. Aproveita para pesquisar coisas novas e fazer coisas diferentes. Né? Nós estamos num momento onde pessoas assim maravilhosas, como estão em casa, estão falando, estão passando sua bagagem, sua experiência. A gente aprende com modelos. Né? Então, vamos ouvir gente e interagir com pessoas de forma virtual que a gente nunca interagiu e nem teria possibilidade de a gente fizer. Nesse momento está tendo uma conferência nos Estados Unidos de alunos brasileiros que estudam lá, fazendo a conferência, estudando o coronavírus no Brasil, e isso está sendo transmitido para nós, coisa que quando era presencial, a gente nunca teria acesso. E agora a gente está tendo acesso em coisas diferentes. Então, assim, desapega das coisas que você fazia antes e faça coisas diferentes. Usa seu chapeleiro maluco. Vamos ter curiosidade, despertar nossa curiosidade para acessar coisas diferentes. Autoconhecimento é outra coisa que a gente nunca faz quando a gente está na nossa vida rotineira. A gente nunca tem tempo para se autoconhecer, principalmente os jovens. Né? Eu sei porque eu estou em contato com bastante alunos, eu tenho os meus sobrinhos, volta e meia precisa fazer né, uma apresentação e uma entrevista de seleção, então eu acompanho isso. Nós temos na internet vários testes de personalidades, de perfil de trabalho, de atitude empreendedora, de comportamento, que pode ser feito agora. Você não precisa fazer aquilo como se aquilo fosse uma fotografia rígida sobre você, mas para descobrir, por exemplo, o que é uma característica. Né? O que é empatia? O que é resiliência? O que é capacidade de negociação? O que é persuasão? Quando eu faço um teste desse e sai um perfil, né, eu posso falar, mas isso eu sei, isso eu sou. Com isso melhora a nossa autoestima. Com isso melhora o autoconhecimento. Então, isso também são coisas que dá para fazer sentado em casa na frente do computador. Né? Tem testes, por exemplo, né, sobre valores. Quais são os meus valores? É importantíssimo a gente, em qualquer fase de vida que está, ter claro quais são os nossos valores. Nesse momento de ebulição, de mudança, a Alice, quando ela encontra a lagarta a primeira vez, a lagarta pergunta para ela, quem é você? E ela fala, eu não sei quem sou eu, passei por tanta mudança, teve tanta coisa, caí num buraco, peguei chave, comi, cresci, diminuí, sei lá quem eu sou, né? Então, nós estamos nesse momento na Toca do Coelho meio com a Alice assim, né? Sei lá quem eu sou. Então, dá para aproveitar e se conhecer mais a partir desse contato. Conversar com gente que a gente não conversa. Do mesmo jeito que nós estamos aqui agora, né? O meu Facebook, o meu Instagram, o meu WhatsApp está disponível. Tem um monte de gente oferecendo cursos, tem um monte de universidade oferecendo os cursos, que quando eu estou no meu dia normal, nem eles estão oferecendo e estão disponíveis, como eu também não tenho disponibilidade. Então, agora essa disponibilidade de chapeleiro maluco, de ser curioso e entrar em tudo quanto é lugar para conhecer assuntos diferentes daquele que eu já faço, então desapegar daquilo que eu gosto para conhecer coisas diferentes. Né? E também a lagarta azul, né? Me autoconhecer, aproveitar os psicólogos e orientadores e mentores e profissionais que estão disponíveis para a gente poder se conhecer melhor. É o momento, né? É o momento, aproveitar. O coelho branco está passando, o coelho branco está passando pela internet hoje. Passando. E o autoconhecimento eu também acho que é muito importante, né? Talvez seja o primeiro passo, né? Se eu não me conheço, como eu vou saber o que eu preciso desenvolver, para onde eu quero ir,
né? Para não ficar mais perdido que a Alice. Mara, foi muito importante você diferenciar isso, porque às vezes, toda vez que a gente fala tem a palavra empreendedor no meio, as pessoas sempre ligam isso a abrir um negócio. E é muito importante, né, quando você falou isso pra gente, que a atitude empreendedora é uma coisa. Não necessariamente todo mundo que vai desenvolver as atitudes empreendedoras, elas vão ter que abrir um negócio, porque tem muito essa confusão e você trouxe isso pra gente. Então, a atitude empreendedora, ela vai muito além de você abrir um negócio, né? Você pode ser um intraempreendedor, empreendedor social, como você também nos trouxe. Como que o mercado, você que também é psicóloga, como que o mercado, essas pessoas que possuem essas atitudes empreendedoras, elas têm um destaque no mercado ou isso já também não é mais um diferencial? Tem sim um destaque no mercado, né? É um diferencial, até porque a atitude empreendedora ela não é uma característica fixa, rígida. Ela vai se moldando dinamicamente de acordo com a necessidade do mercado. Né? Se eu fosse falar do histórico, então eu vou fugir lá para o século XVIII. No século XVIII, a atitude empreendedora era aquela pessoa que tinha capacidade de comprar um produto por um preço e vender por um preço maior e aferir um lucro. Apenas isso. Uhum. Né? A questão da inovação, que ela fazer alguma coisa diferente do que as outras pessoas estavam diferentes, foi porque o mundo tinha mudado. Já tinha muita gente, vou pegar um exemplo, já tinha muita gente fazendo bolo para apenas eu comprar o ovo, fazer o bolo e vender o ovo de forma diferente e ter um lucro sobre isso. Isso muita gente faz. Né? Fazer bolo e vender por um preço maior do que aquilo que eu gastei, né? Isso é comum. Né? Isso foi comum no século XX. Então, o que precisava para ser um empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que se diferenciava e inovava. Colocava um ingrediente diferente no bolo e o bolo dele seria diferente dos outros. Né? Então, vamos pensar assim, um bolo sem glúten. Aí ele agrega valor, né? E aí ele tem, né, uma ideia e ele se diferencia. Então, essa diferenciação ela vai muito alinhada ao contexto. A atitude empreendedora ela não é uma característica determinante do indivíduo. Então, a gente não nasce empreendedor. A gente se transforma em empreendedor porque esse nosso potencial para empreender ele tem que combinar com o contexto, com a educação, com a cultura, com o ambiente de trabalho. Então, se o ambiente de trabalho nesse começo de século, né, nos 20 anos que a gente está do século, 10% do século a gente já viveu. Você já pensou nisso? Que já passou 10%? Meu Deus! Nesses 10% do século, a atitude empreendedora ela foi uma busca das empresas para que tivesse pessoas que inovassem, que tivesse compromisso e que tivesse garra para fazer coisas mais rapidamente, de forma mais barata e de forma com maior excelência. Provavelmente agora, depois da pandemia, isso vai ser muito mais exigido, talvez com alguns elementos diferentes, porque é um mundo desconhecido. O mercado vai ser diferente. Nós vamos efetivamente ter uma recessão, né, na economia, né? Nós vamos ter mudanças de consumidores. Né? Hoje, a gente avalia um monte de coisa que a gente comprava e consumia que é desnecessária, né? E que não vamos mais fazer. Né? Por outro lado, a gente tem necessidade de outras coisas, hábitos diferentes que a gente não tinha antes. A higiene passa a ser um valor na sociedade brasileira que não tinha antes. Eu acho isso ótimo. Né? Muito bom. Eu conheço até pessoas que criticavam e achavam defeito pessoas e instituições que se preocupavam com a higiene. A área de saúde, de higiene, vai ser muito valorizada. Né? E aí vai ter que criar produtos e soluções e hábitos de consumidores diferentes. A atitude empreendedora vai ser para isso. Eu acho que a principal diferença que vai ser, ou que vai ter um aprofundamento do que já vinha acontecendo antes, é a questão do emprego. Fica cada vez mais patente, né, que dificilmente nós vamos voltar para uma situação onde o emprego, essa relação formal, né, do trabalho entre pessoas e empresas, né, consiga existir. Vamos ser cada vez mais autônomos, cada vez mais livres e cada vez mais um compromisso pela excelência e pela solução
vai ser importante. As empresas estão aprendendo que elas podem funcionar à distância. E isso vai fazer com que ela mude essa relação. Né? E as pessoas estão aprendendo que a distância do local físico da empresa pode ser mais prazeroso o trabalho. Isso vai mudar. E isso é uma essência da atitude empreendedora. Autonomia e independência, tanto para o empregador, para o empresário, como para o funcionário, vai ser importante. Nós, professores, psicólogos, no meu caso, e que trabalham com atitude empreendedora, sempre fomos muito presencial. Né? Você é a minha parceira de uma novidade, né? O Centro Paulo Seixas é minha parceira, assim, não, vamos experimentar falar de atitude empreendedora à distância. Né? E isso funciona, isso dá certo. E com isso a gente cria novas alternativas, né, de relacionamento profissional. Então, é bom hoje poder falar para mais pessoas do que se eu tivesse presencialmente. Né? Aprender com pessoas do que está presencialmente. E essa independência do espaço físico, ou a valorização do espaço físico, que é a contraparte, os jovens que sempre acharam uma chatice ir para a sala de aula, que tudo aquilo ele podia fazer à distância na casa dele, né? Depois de um mês dentro de casa sem ver ninguém, com certeza ele vai adorar ter a oportunidade de encontrar com alguém. Só que esses encontros eles vão ser mais qualitativos. Vai desenvolver a empatia, vai desenvolver a solidariedade, vai desenvolver isso, atitude empreendedora. Gostar de gente é um elemento essencial para a atitude empreendedora, e isso vai fazer muita diferença pós-coronavírus, porque é só o amor pelo ser humano é que vai fazer com que a gente dê conta de sair com sucesso dessa crise que nós estamos passando agora. Eu acho que nós teremos, e os nossos alunos, as ETECs, o Centro Paula Souza, já tem a cultura de desenvolver inovação e empreendedorismo, né? Em todos os nossos cursos, de todos os nossos eixos tecnológicos. E eu acho que agora isso vai ficar muito mais latente, né? É uma necessidade agora, porque desenvolver essa capacidade da visão sistêmica vai ser muito importante, né? Para pensar, para criar os futuros, não apenas seguir uma tendência também, né? Por que não eu criar a tendência? Porque eu só tenho que seguir, né? Exatamente, então, eu acho que isso é importante. Vai ser importante para os nossos alunos. E a atitude empreendedora a gente não vai a lugar nenhum, Mara. Olha, eu vou falar um pouquinho agora diretamente para os professores que eu conheço do Centro Paula Souza, para enfatizar isso que você falou agora, porque não nós. Né? Num ambiente de uma estrutura grande educacional, onde a inovação, de fato, tem um grupo de pessoas maravilhosos, que eu conheço, a maioria dos professores que atuam na inovação, ou a quantidade de professores que estudam empreendedorismo, que praticam empreendedorismo dentro do Centro Paula Souza, acho que agora é uma oportunidade de vocês serem protagonistas. Né? Se a gente sempre fez parte do conjunto, mas não era o protagonista, era apenas um, né, co-construtor desse ambiente, né? Agora está na hora de se tornar o protagonista e disseminar com muito mais paixão, né, a inovação e o empreendedorismo dentro do Centro Paula Souza. É isso mesmo. Está na hora, agarra o coelho. Tá na hora. É a hora. Nosso papel é realmente criar os nossos alunos para protagonizarem a cena do mundo do trabalho, de todos os cenários, de todos possíveis. É isso que a gente espera, que a gente deseja, né? E eu tenho certeza, Mara, que essa nossa Masterclass foi muito legal, foi muito importante, muito interessante. Eu que já vi você falando várias vezes, sempre me surpreende e aprendo muito. Obrigada. Os nossos alunos é uma oportunidade muito, muito, muito boa mesmo, porque para você falar com todos eles, só num momento como esse. Então, é uma oportunidade que a gente acabou criando. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela confiança, de estar sempre com a gente, de acreditar no nosso trabalho, acreditar no potencial dos nossos alunos. O que a gente espera é que eles realmente agora agarrem o coelho. E protagonizem, né, a carreira profissional, pessoal, enfim, porque se a atitude empreendedora não servir para nos fazer feliz, para que vai adiantar, né? É isso que a gente espera, Mara. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.
Um beijo para todo mundo. Né? Tchau, E tchau, olha gente. que o coelho branco está passando. Tá passando. Muito obrigada.